Olá, tudo bem com vocês? Gostaria de adiantar que o estudo hoje ele é um pouco mais extenso, mas ele é muito importante e muito interessante. Então vamos aí direto ao ponto, né? O vídeo de hoje é uma continuação do vídeo do qual falamos sobre os sinais da volta de Cristo. Precisamente aqueles sinais na natureza, do qual vimos terra, sol, lua e estrelas. E logo após esses sinais se cumprirem, seria a volta de Jesus. E tudo isso está relatado em Apocalipse, capítulo 6, versículo 12 em diante, com a abertura do sexto selo. Então, no sexto selo, temos a conclusão final da história deste mundo. Uma pergunta que permanece: se estamos vivendo como todos dizem, no limite de tudo isso aqui, e que a qualquer momento Jesus pode voltar, não seria lógico pensar que estamos vivendo no período do sexto selo? No estudo de hoje vou me ater aos 3 últimos selos, o quinto, o sexto e o sétimo selo. E vamos nos esforçar para localizá-los na história, porque acredito fazer parte da nossa realidade, uma verdade presente para nós. Se eu fosse falar dos 4 primeiros selos, que são os 4 cavaleiros do Apocalipse, esse vídeo ficaria muito extenso, mas já posso adiantar que esses eventos são passados e já se cumpriram, apesar de que alguns estudos apresentam todos os 7 selos para o futuro. Mas vamos ver pelo testemunho bíblico e pela história que isso não é assim. Então vamos analisar os textos e vamos analisar ele dentro da nossa história e da nossa realidade. Vou começar com o quinto selo e vamos a partir de agora localizá-los na história. Vamos analisar o Evangelho de Mateus 24 em comparação com Apocalipse 6. Vamos ver o que diz novamente o quinto selo. A repetição nos ajuda a gravar na mente, então nós vamos decorando e entendendo melhor. Apocalipse 6, verso 9, 10 e 11 diz assim, que fala de um altar, e as almas dos que foram mortos debaixo desse altar, clamando a Deus para julgá-los e vingá-los, porque foram mortos dando testemunho do seu amor e da sua verdade. E foram-lhes dados vestes brancas para que repousasse um pouco mais, porque o número dos que haviam de ser mortos não tinham se completado ainda. Quando diz que foi dados vestes brancas a eles, é um sinal de aprovação divina. Primeiro, sabemos que mortos não falam, muito menos clamam ao Senhor. Se você for lá em Isaías capítulo 38, versículo 18 e 19, vai dizer exatamente isso, que os vivos louvam ao Senhor, os mortos não. Em estudo posterior, iremos falar sobre o estado do homem na morte. Iremos entender qual que é o estado do homem na morte nesse assunto aí, falar sobre a imortalidade da alma e tudo mais. Quando analisamos o texto, vemos que esse clamor não está acontecendo naquele momento de fato, mas que o sangue desses justos clamam da terra por justiça, pois foram derramados por homens perversos e maus, que não suportam o testemunho da palavra. Pois bem, vamos agora ao livro de Mateus, capítulo 24. Vou fazer uma introdução aqui, no versículo 3, na parte B do texto. Os discípulos perguntam a Jesus: que sinal haveria da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus começou a descrever para eles, passo a passo, o que ocorreria em toda a história, nos dias dos discípulos. A destruição do templo em Jerusalém, estendendo a toda a Idade Média, até chegar em nossos dias. Então Jesus misturou ali os eventos. Então Jesus começa a citar alguns sinais: enganos, falsos profetas, guerras e rumores de guerras, nação contra nação, fomes, pestes, terremotos. Aí no final ele diz assim, que todas essas coisas são o princípio das dores, seguindo de perseguição e mortes aos discípulos e todos os que virem depois deles. Foi assim também. Então foi assim com os discípulos e com aqueles que vieram logo após eles. Também tiveram seu sangue derramado. Eu vou me adiantar e chegar em Mateus 24, 21 e 22, que é o que é interessante para nós.
onde fala de uma grande aflição, como nunca houve, mas que não vai ocorrer mais, por ter sido um período de morticínio muito extenso. Calcula-se por milhões de almas que foram mortos, por todo tipo de tortura que se possa imaginar, desde a guilhotina, forca, queimados vivos, entregues aos leões, lançados em precipícios, asfixiados dentro de cavernas, etc. e etc. E se o Senhor não tivesse abreviado este tempo, como não diz o texto, não sobraria nenhum justo, mas Deus sempre deixa um remanescente fiel. A história não pode contradizer a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Houve um período na história de um poder civil e religioso que dominou. Ele dominou do ano 538 depois de Cristo até o ano 1798. Foram 1260 anos de trevas e quase todos esses anos de perseguição implacável ao povo de Deus. Mas a partir do ano de 1500, mais ou menos, o Senhor começou a dar livramento ao seu povo através da Reforma Protestante. E em 1798 esse poder foi ferido de morte. Até então aguarda sua cura para retomar o poder novamente e voltar às perseguições. Então, agora temos um número expressivo de mártires que clamam ao Deus da terra. Não é verdade? Por exemplo, se você pegar aí nesse período de grande aflição, que foram os 1260 anos, mas que ele foi abreviado, houve um grande morticínio. Esse grande morticínio trouxe à tona um grupo de mártires. O quinto selo fala exatamente a respeito desse povo. Eles clamam a Deus da terra e dizem: até quando, ó Senhor, permitirás tudo isso? É muito tempo. Então vem a resposta: aguarde mais um pouco, mas dou a vocês vestes brancas como sinal da minha aprovação. Então temos aí um período de anos aí extensos, né? 538 até 1798, onde chegando aí quase no final desse período, quase que cessou as mortes. O sexto selo se abre então entre 1500 a 1798. Tá, vamos analisar agora o contexto da história. Do ano 538 até o ano 1798, vemos um período de grande morticínio. E quase chegando próximo aí a 1798, o sangue desse povo começa a clamar a Deus: Senhor, até quando? E Deus fala assim: espera mais um pouco. Mas deu aprovação àquele povo, dando vestes brancas a eles. O quinto selo fala exatamente desse grande morticínio, mas fala que são mártires e fala que Deus ouve o clamor deles e que eles são inocentes devido a um grupo de pessoas más e perversas que os perseguiram e os mataram, mas que isso não irá ficar assim, né? Que um juízo está vindo sobre tudo isso. Agora nós iremos adentrar aí no sexto selo. Logicamente, se pegarmos aí o período de 538 a 1798, o sexto selo ele está entre 1500 a 1798. Nesse período, ele tem que se abrir. Então nós temos que buscar na história um grande tremor de terra entre 1500 a 1798. Porque foi o grande tremor de terra, né, como fala a profecia, o terremoto, que deu início aí à abertura do sexto selo, né? Seria como um juízo de Deus a dar fim a este poder opressivo e cruel. Temos um terremoto neste período que satisfaz a profecia bíblica, conhecido como Terremoto de Lisboa. É só você pesquisar no Google. Eu vou contar um pouquinho a história desse terremoto. Ocorreu em 1º de novembro de 1755, ou seja, ele entra na data, no período que nós precisamos, 1º de novembro de 1755, sendo considerado um dos maiores terremotos que já foi testemunhado até aquela data. É só você pesquisar no Google. Foram 12 minutos de abalos, sem parar. Como foi em um dia considerado santo, para a época, muitos correram para os templos que caíram em cima deles. Olha só, as pessoas corriam para se livrar do terremoto, corriam para o templo, né, para um lugar religioso, e aquele lugar religioso servia como
uma sepultura para eles, porque morreu muita gente, porque como era considerado um dia santo, feriado, as pessoas estavam, na maioria delas, reunidos em templos religiosos. Então a gente começa a analisar e começa a ver o seguinte: a nossa formalidade, a nossa vida religiosa não pode nos salvar, né? Pelo contrário, vai nos levar à perdição. O que nos salva é Cristo e a nossa intensidade em buscar o Espírito Santo de Deus, né? Esse terremoto foi terrível. Diz que no primeiro abalo foi relatado que o mar recuou muito da praia e voltou em forma de ondas gigantescas, engolindo tudo que encontrava pelo caminho. Cidades de encostas praticamente desapareceram. O terremoto, conhecido como Terremoto de Lisboa, atingiu toda a Europa, a África e a Ásia, chegando na América. Temos prefigurado neste evento o início da abertura do sexto selo. Com esse grande tremor de terra, então, agora precisamos buscar na história o próximo evento, que seria o Dia Escuro, em uma data posterior ao grande terremoto de 1755. Se você digitar no Google novamente, eu estou falando para você, pesquisar aí na história, o Dia Escuro, você vai entender o que estou falando. Em 19 de maio de 1780, ocorreu algo sobrenatural, além da compreensão humana. Não era apenas um dia escuro, o clima era pesado, como foi relatado pelas notícias da época. Era um clima tensos e pesados, havia uma atmosfera de horror no ar, era difícil até mesmo para respirar. Talvez possamos comparar esse dia profético, comparando com aquele dia escuro na época de Moisés, onde o Egito foi afligido pelo anjo da destruição, onde ninguém saía de casa com medo, porque o mal estava rondando aí os primogênitos. Mas vamos ver como aconteceu e como foi relatado nos principais noticiários da época. Foi dito que amanheceu um dia normal, sol, céu azul, onde os trabalhadores saíram para a sua rotina diária de trabalho. De repente, uma nuvem negra e densa se espalhou por todo o céu, com exceção de uma pequena borda no horizonte, e ficou escuro, como a noite. Todos os trabalhadores em si voltaram para casa. Escolas dispensaram os alunos. Ninguém entendia o que estava acontecendo. E não há neste dia eventos de eclipse, como normalmente vemos. Os animais fizeram o que se costuma fazer quando escurece, né? Todos se recolheram, mas os seres humanos sabiam que a noite não havia chegado. As pessoas começaram a se reunir nas igrejas. E adivinha qual era o texto mais pregado neste dia? Todos os pregadores, sem exceção, diziam que as trevas eram sobrenaturais, que alguma coisa diferente estava acontecendo. Às 11 horas da manhã, a densidade da escuridão chegou ao seu ponto máximo e prosseguiu até quase o findar do dia, onde o sol apareceu novamente, somente para se pôr. Aí, ao chegar a noite e a lua despontar cheia, as trevas novamente baixaram na terra. Uma testemunha ocular da época disse que as trevas eram impermeáveis, terríveis. A lua, apesar de cheia, não conseguia iluminar a terra. Havia um Deus que tinha determinado aquele dia, que aquele dia todo fosse assim. Mas à meia-noite, como por encanto, as trevas sumiram. A escuridão foi embora. De repente a lua apareceu, com toda a sua força, iluminando tudo, mas o seu aspecto era totalmente avermelhado, como de sangue. Joel capítulo 2, versículo 31 diz o seguinte: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Agora, permita-me falar algo para vocês aqui. Seria muita coincidência um dia escuro de maneira sobrenatural e na mesma noite deste dia a lua à meia-noite aparecer de uma cor muito avermelhada? Será que é coincidência ou será que é profético?
sabe? Eu não preciso jogar a profecia no futuro, sendo que eu vejo os acontecimentos históricos. Eu posso comparar texto com texto, sabe? Tudo se cumpre cabalmente. A gente vê que realmente as profecias se retratam e mostram para nós a realidade da qual nós vivemos hoje, sabe? Nesse estudo, justamente aqui, porque o povo dessa época estavam adormecidos, se conformando com uma vida religiosa morna, mas agora os despertavam para um reavivamento, onde todos diziam: esses sinais claros que vemos aqui é a volta do Senhor. Até então se falava da graça e salvação, e pouco se falava da vinda do Senhor. Esses sinais foram um grito aos que estavam dormindo em suas comodidades espirituais para aquela época. E realmente eles estavam nessa situação. Mas muitos se levantaram agora para pregar uma nova mensagem, na força e poder do alto. Eu sei que esse estudo é um pouco longo, mas necessário. Você está conseguindo se identificar na história? E eu ainda preciso falar da queda das estrelas, mas vamos deixar isso para um próximo estudo. Até aqui o Senhor tem nos ajudado e continuará nos ajudando. O que eu quero dizer em tudo isso? Deus precisou levantar todos esses sinais, fazer com que tudo isso acontecesse, para reavivar um povo naquela época, para proclamar um clamor e proclamar a sua volta, mas agora no poder do alto. O que será que Deus vai fazer em nossos dias? O que você acha que Deus vai fazer em nossos dias? Qual é a sua expectativa? Será que tem profecias que ainda precisam se cumprir? Logicamente, né? Mas em que parte da profecia nós estamos? Em que parte do sexto selo nós nos encontramos? Né? Eu quero pedir para vocês, para você, né, que está aí acompanhando esse estudo, continuar, sabe? Ele vai revelar coisas aí surpreendentes. E você vai ver o seguinte: poxa, eu faço parte disso. Que tipo de posição e escolha eu vou fazer? Que Deus abençoe você.